Jinwoo Onodera é um dos nomes mais falados na cena atualmente. É um moleque de 15 anos que tem chamado muita atenção, mas também tem dividido opiniões. Alguns criticam o estilo dele por ser muito robótico e não ter alma, e outros elogiam o fato da execução das manobras serem perfeitas e ele raramente errar. Mas uma coisa é certa, independente se você curte ou não o estilo dele, é impossível ignorar o Jinwoo Onodera. O Jinwoo nasceu em 15 de fevereiro de 2010 em Yokohama, no Japão. E desde pequeno ele já demonstrava muito foco e curiosidade por tudo que envolvia movimento. Ele é apaixonado pelo filme Cars e com 5 anos de idade ele viu skatistas ao vivo pela primeira vez em Venice Beach. E de acordo com o pai dele, o fato do skate também ter rodas talvez tenha impulsionado o interesse do Jinwoo a começar a andar. De volta ao Japão, o Jinwoo começou a andar com frequência. Ele não era aquele moleque do tipo expansivo ou falante. Pelo contrário, ele era quieto, concentrado e muito observador. Pessoas próximas comentavam que ele parecia entender o skate como algo natural, ajustando detalhes, testando possibilidades e evoluindo sem pressa, mas sem parar. A evolução do Jinwoo foi absurda. Isso é o que ele conseguia fazer só com 9 anos de idade. Com o tempo ele começou a chamar atenção em sessões e eventos locais. Videomakers e skatistas do Japão passaram a acompanhar sua evolução de perto. O Jinwoo treinava constantemente, voltava para o mesmo obstáculo várias vezes e não desistia até acertar o que queria. Isso lembra alguém, hein? Ver essa progressão ajuste por ajuste virou algo especial para quem estava a seu redor. Ainda muito novo, o Jinwoo começou a competir. Mesmo com apenas 10 anos de idade, ele já enfrentava situações de pressão em campeonatos, mantendo uma calma incomum para a idade. Ele não parecia intimidado por plateia, câmeras ou expectativas. Competia como treinava, focado, silencioso e extremamente preciso. Essa consistência fez seu nome crescer rápido no cenário japonês e internacional, mas ele realmente começou a ficar conhecido na cena através das redes sociais. Em 2020, a galera do Tampa fez o Global Endemic, a versão online do Tampa amador, já que naquela época não dava para fazer na pista por causa da pandemia. O Jinwoo enviou um vídeo para participar do campeonato e chamou muito a atenção, principalmente do Paul Zitzer. Mesmo não chegando na final, o Jinwoo começou a dar seus primeiros passos na cena mundial. E em 2021 ele foi lá para Tampa participar do evento oficial e mostrar seu talento. Ele andou muito bem e ficou em 7º lugar no resultado geral. Porém, talvez insatisfeito, em 2022 ele resolveu voltar. O Jinwoo provavelmente estava com sangue nos olhos. Em 3 minutos de jam session, nas eliminatórias, ele não errou uma manobra. Uma consistência absurda, tanto é que ele se classificou em primeiro para a final. E ficou em 2º lugar no resultado geral, só atrás do Daiki Ikeda. Foi a partir desse momento que o Jinwoo deixou de ser apenas o garoto talentoso e passou a ser tratado como um skatista real de alto nível, capaz de disputar com nomes mais velhos e experientes. Foi a partir desse momento que o Jinwoo começou a participar de muitos campeonatos internacionais, ter ótimos resultados e também chamar a atenção da mídia global. Chegou a fazer tour na Espanha, já que a sede da Jart Skateboards, sua patrocinadora de shape, fica lá. O Jinwoo tinha bons resultados nos campeonatos, mas raramente ganhava. Nesse período, seu melhor resultado foi um ouro no X Games Chiba 2023. E talvez pelo fato de não conseguir ganhar os campeonatos mesmo mandando manobras pesadas, então em 2025 veio sua primeira polêmica. Ele ficou em 3º lugar no X Games Chiba e, insatisfeito, decidiu não subir no pódio. A volta do Jinwoo foi absurda, porém ele deve ser muito julgado por causa do estilo. Só que mais tarde veio a redenção. O Jinwoo ganhou seu primeiro evento do Street League, o Takeover em Las Vegas, acertando praticamente tudo. Foi ali que ele chamou a atenção de muita gente, principalmente brasileiros. E poucos meses depois ele ganhou seu primeiro evento oficial do Street League, logo Super Crown em São Paulo, o evento mais importante do circuito. Em São Paulo ele mostrou que nasceu para competir. Controle, frieza e dificuldade técnica absurda. Manobra após manobra, ele se manteve firme até conquistar o título, provando que não era apenas promessa, mas realidade. E durante o Street League em São Paulo, a Jart decidiu consagrar o Jinwoo como pro, com apenas 15 anos de idade.
E obviamente ele lançou uma videoparte provando que é pro. A parte é muito técnica, nível Tony Hawk Pro Skater, as execuções são impecáveis, ele sempre cai na base, e esse Nollie Big Hill chamou muito a minha atenção. E uma coisa que eu notei é que ele tem muita base de backside flip, varial flip e frontside blunt. Ele usa a base dessas manobras para construir outras. Eu confesso que não gosto do jeito dele de se vestir, apesar das maiores críticas serem pela forma que ele manda as manobras, de frente. Mas tem que lembrar que é só um moleque de 15 anos que ainda está construindo sua personalidade. Muita gente criticava o estilo do Nyjah antigamente, e hoje em dia ninguém fala nada. Aliás, eu vejo muito do Nyjah nele em campeonatos. Tanto é que o Nyjah ganhou seu primeiro Street League também com 15 anos de idade, e é bem provável que o Jin Woo bata o recorde do Nyjah. O Nyjah elogiou o Jin Woo em uma entrevista, mas ele disse algo bem pertinente, referente ao fato do Jin Woo bater os recordes dele. We'll see. I mean, that's going to take some work. That's going to take a lot of street skating and a lot of video parts to get to that point, not just winning contests. So, we'll see. Quem acompanha sabe que o Nyjah destrói tanto em campeonato quanto na rua. O Jin Woo parece ser um moleque simples, humilde, tá vivendo seu melhor momento na vida, e talvez por ser muito focado, ele nem deve ligar muito para essas críticas sobre o seu estilo. E se o debate sobre seu estilo continua, uma coisa não muda. É impossível ignorar esse moleque.